Líderes de Bancada, um podcast do Jornal de Leiria. Estamos de volta para mais um episódio do Líderes de Bancada. Será o último episódio deste podcast do Jornal de Leiria, que junta Fábio Bernardino e Raul Testa, ambos deputados na Assembleia Municipal de Leiria, o Raul pelo PS, o Fábio pelo PSD, para um debate sobre a atualidade local e regional. Neste episódio falaremos das reconfigurações dos executivos da Batalha e da Nazaré, em consequência do processo de escolha dos candidatos às câmaras. Abordaremos ainda a ausência de planos de ação climática na maioria dos municípios da região, o futuro da Feira do Levante de Leiria e as contas do último mandato do município de Leiria. Proponho então que comecemos pela política autárquica, nomeadamente pelas repercussões do processo de escolha de candidatos na Nazaré e na Batalha. Na Nazaré, o Presidente retirou os pelouros a Regina Duarte, isto depois da vereadora eleita pelo PS ter anunciado que será candidata à Câmara como independente. Já na Batalha, Ana Rita Silva, eleita pelo PSD, embora não seja afiliada no partido, auto-afastou-se por discordar da escolha de André Sousa como cabeça de lista à Câmara. Raul, começando pela Nazaré, como é que analisas esta decisão do Presidente de Câmara? Não lhe restaria outra opção, digo eu? Que é que... Sim, concordo, não há outra opção possível para uma situação destas. Quando eu fazia parte da equipa da Presidente da Câmara da Marinha Grande, também aconteceu uma situação semelhante e, portanto, neste caso era o Vice-Presidente e foi feita exatamente a mesma circunstância, ou seja, não há muita coisa que resta ao Presidente da Câmara nesse caso. Naturalmente, toda a gente tem a liberdade e a possibilidade de apresentar candidaturas independentes ou passar para outros partidos, o que quer que seja, mas os partidos têm também regras internas e portanto, neste caso acho que o Presidente Sequeira fez muito bem. Fábio, a vereadora, nas justificações que deu ou na explicação, na tomada de posição pública que tomou, falou em motivações partidárias para a retirada dos pelouros e que os eleitos, diz ela, respondem ao povo e não a diretivas partidárias. Mas, de facto, como diz aqui o Raul, haveria outra saída? Ou porque é que estaria ela à espera de continuar como vereadora com pelouros depois de anunciar que seria candidata? Não faz qualquer tipo de sentido esta tomada de posição, é não ter o mínimo noção da realidade. Quer dizer, a partir do momento, isto não é só uma questão, aqui nem se trata de uma questão partidária, é uma questão de confiança, porque isto são cargos que têm sempre associado uma confiança política, e a partir do momento em que é feita uma escolha de enverdar por outro caminho, ou seja, de ir em oposição à equipa onde está, é natural que a confiança aqui se quebra, a confiança política que se quebra, e portanto a solução que o atual Presidente da Câmara da Nazaré tomou não podia ser outra, e portanto aqui o que é estranho é a postura da vereadora, que não é minimamente coerente. E por falar em escolha da vereadora, isto vai criar dificuldades ao PS? Este anúncio ainda não está formalizado, a candidatura, mas o anúncio da vereadora Regina Matos de ser candidata à Câmara como independente pode criar aqui uma dificuldade acrescida ao PS? Sim, eu acredito que sim, acho que é uma questão de matemática. Se a candidatura da Regina for em frente, que acredito que sim, senão não teria sido anunciada, seria ridículo não haver agora, mas se for em frente, de facto, acho que pode fraturar o eleitorado ou parte do eleitorado do PS, portanto, o PS precisa de todo o eleitorado possível para ganhar novamente a Câmara e as juntas de freguesia, e portanto pode ser. Eu já vi outras pessoas do PS que se juntaram a movimentos independentes ou apresentaram candidaturas independentes, assim é melhor, na Nazaré,
e portanto, parece-me que há uma divisão interna grande que pode prejudicar, de facto, a eleição agora, daqui dentro de alguns meses. Prejudicando o PS, poderá beneficiar a candidatura do PSD? Tem mais hipóteses de ganhar com o candidato social-democrata, com esta divisão do PS? A Nazaré é sempre um terreno muito difícil para, sim, para apesar o PSD, disso, não é? Para o PSD, portanto, mesmo com esta circunstância, não deixa de ser difícil a candidatura do PSD ser vitoriosa. Agora, claro que matematicamente ajuda sempre a divisão dos votos. Até porque o PS sendo sempre um partido muito forte na Nazaré, estando dividido, beneficia sempre as outras candidaturas. Ainda assim acho que será sempre difícil o PSD conseguir ganhar. E aqui voltamos a um tema que já falámos aqui no último episódio da questão dos independentes, uma pessoa que foi 12 anos vereadora eleita pelo PS, militante. Isto não tira este tipo de candidaturas, obviamente que são legítimas e obviamente não estamos aqui a pôr isso em causa, mas não retira depois também alguma credibilidade aos movimentos independentes mesmo? A verdade é que não há movimentos independentes. As pessoas gostam de lhes chamar movimentos independentes, mas eles não existem. Os movimentos não são independentes. Podem não ter o apoio de um partido e, portanto, tecnicamente chamam-se independentes, mas não são politicamente independentes. E naturalmente, aquilo que disseste faz sentido, porque a maior parte das candidaturas independentes são de pessoas que eram de outros partidos e, por algum motivo, ou porque não concordaram com a escolha do partido em algum momento, e eu também já discordei das escolhas do meu partido muitas vezes, e nem por isso apresentei candidaturas independentes para nada, mas não estou a criticar, estou só a dizer que de facto vêm de outros partidos, a maior parte das candidaturas, portanto custa-me um bocado aceitar o termo independente. Podemos usar o termo independente eventualmente quando, sei lá, alguém aparece na política e não estava ligado a nenhum partido, sei lá, presidentes de junta, às vezes acontece isto, não estavam ligados a nenhum partido e de repente era uma pessoa, um empresário ou o que quer que fosse, que estava na sua vida e foi convidada por um partido e a encabeçar um projeto e não quis filiar-se ao partido. E disse ao partido, ok, tudo bem, eu vou, mas vou como independente. Isso é uma candidatura independente, não é? Ou eventualmente um grupo de cidadãos que se reúna. E é difícil haver um grupo de cidadãos em que depois ninguém tenha tido participação política e de repente 200 pessoas, ou 20 ou 30, ou o que quer que seja, tenham querido juntar-se para fazer política. É difícil, mas se for esse caso, sim, aí sim é um movimento realmente independente. No caso da Batalha, o autoafastamento da vereadora Ana Rita Silva, do afastamento do PSD, partido pelo qual não era afiliada, mas pelo qual foi eleita, teve a ver, como a própria admitiu, com a escolha de André Sousa para candidato à Câmara. Ela tinha-se disponibilizado para ser candidata, a opção do partido foi outra. Como é que vês esta decisão? Mais uma vez digo, é uma decisão legítima, mas como Sim. é que... É o contraste da anterior que nós estávamos a falar. Aqui existe alguma coerência, não é? Porque não se revê naquilo que é a candidatura e toma a posição de sair. Eu acho que isto são sempre processos normais. Os processos, eu já participei em alguns, e os processos de escolha dos candidatos é sempre um processo muito, muito complicado, porque há sempre muitas expectativas, há sempre muitos protocandidatos e portanto é sempre muito difícil haver esta seleção, e portanto isto acaba por ser normal, no sentido em que quando se opta por uma determinada candidatura, quem tinha perspectiva de ser candidato fica sempre digamos assim, com esta sensação de que o rumo tomado não foi o mais correto e portanto acaba por ter esta sensação e se afastar. Eu não concordo com este afastamento também, porque eu também já tive de vários lados e portanto não acho que ao mínimo problema nós tínhamos que nos afastar do partido e tínhamos que fazer candidaturas independentes, como já foi referido. Também não concordo muito com isso. Agora parece-me que
que é normal, e em todos estes processos há sempre estas questões. E já acompanhámos muitas eleições, sabemos que é sempre... não só nas autárquicas, em todas. Nós vimos ainda agora recentemente a questão que houve nas legislativas com o PSD. Exatamente. Deixemos então a política partidária e falemos agora da política ambiental. Isto a propósito de um estudo, a terceira edição do Mapa de Ação Climática Municipal 2024, segundo o qual mais de metade das câmaras do país não dispõem de um plano de ação climática. No distrito, só 3 municípios dispõem deste documento. Estamos a falar de Batalha, Leiria e Porto Mós. Raul, como é que vês estes dados? O que é que refletem estes dados? São uma preocupação, tendo em conta os tempos de emergência climática que vivemos? Não? São, claro que são uma preocupação. E deixo desde já uma palavra de parabéns às câmaras que têm de facto os planos da ação climática. Mostra que são câmaras que estão a trabalhar bem, independentemente da cor política que têm, e neste caso até são várias. De várias cores, exatamente. Várias cores. E portanto, eu acho que na verdade, as autarquias continuam sem... Nós às vezes referimos muito que o Estado Central... Há quem diga que o Estado gosta de centralizar as coisas e que... Mas a verdade é que acontece em muitas áreas, e esta é uma delas, em que se a ação não for centralizada, o que acontece é que quem tem o conhecimento principal, quem tem o melhor tipo de conhecimento do país, depois, se nós deixarmos certo tipo de decisões ao nível dos municípios, por exemplo, para ser mesmo concreto, as pessoas que influenciam a decisão governamental e que é tomada ao nível do Estado, depois não há enforcing para chegar ao terreno, porque os municípios, por exemplo, muitas vezes não estão... eu não estou a dizer que sejam todos, eventualmente, nem sequer estou a dizer que sejam os que não têm aqui, que seja esse o caso, mas eventualmente o que acontece muitas vezes é que os municípios não estão munidos das melhores soluções e dos melhores pensadores, portanto, nem técnicos nem políticos, e portanto, se não vem se isso não é feito a nível do Estado Central e depois passado para baixo, na hierarquia da administração central e local, depois acontecem situações destas em que, quer dizer, é um assunto absolutamente fundamental e que deixamos isto portanto, ao discernimento de quem quer que seja o Presidente da Câmara ou o Executivo. E já para não falar da própria questão legal, porque a Lei de Bases do Ambiente previa que os municípios tivessem aprovados estes documentos, estes planos municipais, até 2023, e neste momento mais de metade a nível nacional não o tem. É um dado preocupante. Também olhas com alguma preocupação para este dado, Fábio? Sim, tudo o que seja esta matéria ligada ao clima e aquilo que é a mitigação do efeito, por exemplo, neste caso aqui, do efeito dos gases estufa e da adaptação às alterações climáticas, é sempre preocupante. Agora, eu aqui só não concordo um bocado com aquilo que o Raul disse na questão de ser o Estado Central. Eu acho que aqui, neste caso, não devia ser tanto o Estado Central, mas sim localmente. Por exemplo, as CIMs deviam ter um papel mais importante aqui, as CIMs e as CCDRs e por aí fora, um papel muito mais importante nesta questão, porque nós estamos aqui a falar de municípios com velocidades diferentes, com populações diferentes e, por exemplo, os até municípios... com meios técnicos diferentes. Exatamente, não só com meios técnicos diferentes, mas o impacto que por exemplo, o impacto que determinadas medidas têm no Concelho de Leiria não é o mesmo que num Concelho do Norte do Distrito. O impacto é sempre muito maior naquilo que é a vida económica, digamos assim, também nas populações, e portanto, para ajudar a ver aqui também um plano que não seja só local e concelhio, ser um plano mais abrangente, que eu acho que é assim que tem que ser, eu acho que estas entidades, assim, a RL, a CCDR e por aí fora, deviam ter um papel muito mais interventivo nestas questões do que propriamente o Estado Central, porque se for o Estado Central,
acabamos por ter aquilo que temos sempre que o Estado Central intervém, que é depois também uma entropia naquilo que é as burocracias ou naquilo que não está de acordo com as realidades locais. Pronto. Portanto, nesse sentido, acho que seria importante haver aqui uma estratégia distrital, uma estratégia mais regional, até para alavancar os outros concelhos que não têm, se calhar, a capacidade para fazer este tipo de planos. No caso de Leiria, destaca-se pela positiva a nível distrital e até nacional, porque além de ter já o plano, tem também um conjunto de estratégias de adaptação às alterações climáticas, de estratégias de energia e de compromisso. Temos que, e fala-se na possibilidade do vereador Luís Lopes, que tem liderado estes processos, sair do Executivo, temos que esta dinâmica que possa ser abrandada? Espero mesmo bem que o vereador Luís Lopes não saia do Executivo, que fique bem claro. Gosto muito do trabalho dele e acho que ele é claramente um dos melhores vereadores que o Executivo de Leiria tem. Por isso, é por isso que digo que espero que ele não saia. Ele até é independente. Portanto, estou à vontade para falar. Mas, sim, portanto, respondendo à tua questão, espero bem que ele não saia. E agora que já que falas nisso, e obviamente que as listas ainda estão a ser feitas, nada está decidido, mas sabendo-se já que sairá Catarina Louro, se sair Luís Lopes, fica um executivo mais fragilizado, até pelo bom desempenho que quer reconhecido estes dois vereadores? Depende de por quem é que vão ser substituídos, não é? Mas eu diria que se a acontecer, seriam duas perdas grandes. Já vai acontecer uma, certamente, não é? No caso da Catarina Louro, e espero que não aconteça com o Luís Lopes. Voltando, e peço desculpa de ter fugido aqui um bocadinho ao tema, mas voltando ainda à questão aqui do plano destas estratégias para as alterações climáticas, realmente Leiria tem, em termos de instrumentos, está já munida dessas estratégias. O que é que se impõe agora, Fábio? Acelerar a execução, passar, digamos assim, do documento para a prática e acelerar as medidas que estão previstas nesses planos? Sim, sem dúvida. Agora continuo a dizer que todos estes planos, sendo planos apenas locais, partem sempre mancos, não é? Porque nós estamos num determinado local a ter determinadas ações que depois ali ao lado não têm qualquer efeito e temos outros locais onde não é feito nada. E portanto eu continuo a dizer e a insistir que a estratégia devia ser uma estratégia regional e por que não estes concelhos que já têm estes planos liderarem um movimento para que os concelhos à volta também tenham este plano e que seja um plano integrado. Até porque para que possam ter resultados, estas estratégias locais têm que ser mais abrangentes. Em conjunto, claro, sem dúvida, porque de outra forma estamos está-se a chover sobre o molhado e portanto não faz sentido. Exatamente. Avancemos agora para um outro assunto, a Feira do Levante de Leiria, o mercado da terça-feira e do sábado, que habitualmente se realiza no parque de estacionamento do estádio, mas que nos últimos anos tem sido com alguma frequência transferido para as Olhalvas, devido à ocupação do parque do estádio para eventos. Os feirantes queixam-se das condições precárias que nas Olhalvas, que têm nas Olhalvas para a realização da feira. A Câmara alega que tem procurado melhorar as condições e obviamente que se tratam de situações provisórias, mas que de facto que nos últimos tempos têm acontecido com alguma regularidade. Raul, tendo em conta que o estádio é usado cada vez mais associado a eventos, estamos a falar da Feira de Leiria agora, mas também já foi a Final Four, o Leiria sobre rodas, fará sentido pensar numa outra localização para a Feira do Levante? Sim, acho que faz todo sentido pensar noutra localização. Eu espero que seja um desígnio do próximo mandato, até porque acho que há uma zona muito importante do lado da zona, a zona entre a Nacional e os terrenos onde será o futuro Aquapolis. Essa zona e essa margem do rio, para mim, são relevantes e acho que, enfim,
é um bitite. Mas a minha opinião é que essa zona devia de ser toda adquirida pela Câmara Municipal e regenerada, com condições para se colocar aí também a Feira do Levante, que é uma zona que continua a estar dentro da cidade, ligada pelo Polis. É uma nova geografia que provavelmente vamos ter para crescer a malha urbana, e portanto parece-me que é uma boa solução. A verdade é que não há muitas. A Câmara já há 2 anos reuniu com os feirantes, e portanto eles não quiseram sair da zona das piscinas, ali da zona do estádio, mesmo sabendo que os lugares estão reduzidos a 50%, que é muito. Mas as alternativas foram dadas, foi as Olhalvas, e só depois das Olhalvas o Falcão. E sendo certo que as Olhalvas também é uma situação provisória. Sim, o terreno não é da Câmara. Não é da Câmara. E a Câmara tem renovado o piso com Tuvenã, não pode alcatroar porque não é dela, não é da Câmara, não faz sentido. E portanto é uma situação provisória. Mas Fábio, é provisória. Já vamos, este ano serão o abril e o maio, e eventualmente ainda a primeira semana de junho. Depois vem logo em setembro o Leiria sobre Rodas. Depois vem no final do ano Deste ano não vem. Este ano não, exatamente, bem lembrado. Mas de facto, se calhar deveria pensar-se numa nova localização. O que é que pensas? Não sei se será bem essa se calhar não situação, é essa. Porque eu digo isto porquê? Porque eu percebo os feirantes e percebo também quem utiliza a feira que não queira sair daquela zona por uma simples razão, porque nós temos um mercado ao lado. E portanto qualquer feirante e qualquer pessoa que esteja no mercado a vender, até os produtores locais, de certeza que se lhe derem essa opção eles vão dizer que não, porque vendem muito mais, quer um, quer outro, ou seja, quer os que vendem na Feira do Levante, quer os que vendem no mercado, quer os produtores locais, se estiverem todos juntos. Complementam-se, não é? Sim, e portanto até mesmo para o utilizador, eu costumo ir bastantes vezes ao mercado e à feira, e portanto até para o utilizador é muito mais fácil ter tudo no mesmo local. Faz todo o sentido que isso assim aconteça. E, portanto, eu percebo que os feirantes, quando foram colocados com este problema, evitem ao máximo sair definitivamente daquele lugar. E eu continuo a achar que bem. Eu acho é que o palco escolhido nos últimos anos para os vários eventos é que tem que ser outro. Ou pelo menos não digo em todos os eventos, mas em muitos eventos deviam ser retirados da cidade e ir para outras zonas. Pronto. Dito isto, claro que a escolha daquele local das Olhalvas, nós no PSD também a dada altura defendemos esta deslocalização, mas claramente que não tem neste momento, e dado as condições e até pelo uso que é dado àquele local, neste caso de estacionamento de apoio ao hospital, é normal que durante estes dias que chova mais fique no estado em que fica, e portanto também não são dadas as condições mínimas para se poder fazer uma feira em condições naquele local. Mas também tem dificuldades em encontrar outro local que seja possível. Por exemplo, temos a questão do Parque Verde, tem ali uma zona também que não está com relva e também podia ser usada, onde é, por exemplo, feita também a Semana Académica, por exemplo. Podia ser outros sítios pensados que não são tão utilizados, por exemplo, como é este caso agora aqui do terreno das Olhalvas. Portanto, seria muito mais fácil manter o terreno em boas condições. Agora, eu não defendo que seja uma solução definitiva a retirada da Feira do Levante do sítio onde está, precisamente pela localização que temos do mercado municipal. Esta questão será, como lembrou o Raul, para um assunto a resolver, ou pelo menos a ponderar pelo próximo Executivo. Executivo esse que herderá, qualquer que seja ele, que herderá um município com uma dívida abaixo dos 10 milhões de euros. Este é um dos dados que sobressai da última prestação de contas da Câmara de Leiria, referente a 2024, e que vai ser apreciada na próxima sessão da Assembleia Municipal, marcada para o dia 29. O resultado líquido do exercício cifrou-se também em 1,2 milhões de euros, com o Presidente da Câmara a destacar ainda o volume do investimento.
Já a oposição lamentou que parte dos resultados sejam conseguidos à custa do adiamento de obras e dos impostos e taxas pagas pelos municípios. Apesar dos números serem exatos, há sempre aqui leituras margem para leituras e interpretações diferentes, como acontece quando estes assuntos vêm à discussão, não é, Raul? Sim. Eu não sou... Tenho que começar por dizer que não sou um enorme fã de cortar brutalmente nas dívidas dos municípios. Em primeiro lugar, porque acho que o que interessa às pessoas é obra feita e boa qualidade de vida nas suas cidades, não é propriamente a dívida do município. Tendo dito isto, é óbvio que tem que haver controlo da dívida, tem que haver redução da dívida se ela for gigantesca, que era quando o Raul Castro tomou quando ganhou as eleições pela primeira vez e teve o seu primeiro mandato, portanto, e ao longo dos mandatos, os mandatos do Raul Castro ficaram marcados essencialmente por isso, mais redução da dívida do que qualquer outra coisa. E portanto eu acho que ela deve ser controlada, mas deve ser gerida. Num município sem dívida também se calhar não faz muito sentido. O que faz sentido é o município ter capacidade de endividamento para, nos projetos que são realmente importantes, ter capacidade para poder endividar e fazer obras muito relevantes. Há obras que os municípios, especialmente pela envergadura que tem um município como o município de Leiria, que já tem quase 130 mil habitantes, precisa de fazer. Há estradas que são necessárias, há piscinas, as piscinas são caríssimas, aliás todas as obras são muito caras, todas as estradas também, o saneamento, esse tipo de coisas. Portanto, há obras que são mesmo muito estruturais, que são necessárias e que as finanças de uma Câmara muitas vezes não dão. Portanto, é normal que os municípios tenham que fazer dívida de vez em quando. É normal também que a controlem. E acho que o PS, ninguém pode dizer que não, fez um bom trabalho ao longo destes anos todos a diminuir a dívida. Espera-se que faça investimento. E foi precisamente neste ponto que se focou um bocadinho a argumentação dos vereadores da oposição, que falaram, ou seja, que mais do que que estes resultados também são conseguidos um pouco à conta de obras que vão sendo adiadas, e referiram algumas das obras que consideram fundamentais. Também fazes essa leitura dos números, Fábio? Achas que haveria aqui, com os resultados que a Câmara apresenta, havia aqui margem de manobra para fazer mais obra e até eventualmente para mexer na política fiscal do município? Sim, sem dúvida, em ambas as questões. Em primeiro lugar, eu não percebo esta necessidade de quem está no Executivo já há 16 anos, não é? Tem sempre a necessidade de recordar aquilo que aconteceu, lá está, há 16 anos atrás. Porque se formos por aí, claro que quando assumiram as leads do município de Leiria, receberam uma dívida muito grande, essencialmente por causa do estádio, mas na altura também foi uma decisão que não foi só em parte de um partido, também houve questões ligadas ao governo e, portanto, esta necessidade de quem está há 16 anos não poder recorrer sempre a este argumento para justificar a falta de obra, não me parece que também seja correto. Mas se nós formos pegar nisso, então lá está, nós vemos que as grandes obras que foram feitas, ou pelo menos as obras de maior envergadura que foram feitas em Leiria, muitas delas ainda são, digamos, desse tempo ainda do PSD, e portanto quando se utiliza este argumento também tem que se levar sempre com este contra-argumento, porque realmente durante este tempo houve uma maior preocupação naquilo que foi a redução da dívida, sem haver uma preocupação igual daquilo que foi criar novas infraestruturas e criar novos equipamentos que melhorassem a qualidade de vida dos leirienses. Depois também aqui uns argumentos que são dados, que é fazer obra sendo sempre transparente, também não me parece que seja 100% correto, porque se nós formos lembrar daquilo que foi o processo da compra dos terrenos do Aquapolis, também foi tudo menos transparente e, portanto, estamos a falar de um valor bastante elevado
para aquilo que é uma compra de um terreno e posteriormente para aquilo que é a realização de um projeto que ainda nem sabemos muito bem onde é que ele está. E portanto esta questão aqui também é uma falácia que é facilmente desconstruída. E depois há uma série de, quando se fala aqui por exemplo do bem-estar da população, nós temos o anterior executivo do PS na altura do Raul Castro que deixou verba precisamente para resolver a questão interna da Heróis de Angola, não é? Estamos a falar na altura, se não me engano, de cerca de 10 milhões, que este executivo também deitou por água abaixo e portanto também não investiu. Portanto aqui quando nós falamos desta questão das câmaras terem dívidas, eu aqui concordo em parte com aquilo que o Raul disse, as câmaras não têm que ter lucro porque elas estão para servir a população e portanto elas têm que fazer um equilíbrio orçamental, é certo, não podem estar eternamente endividadas ou com uma dívida muito grande, mas tem que haver aqui um equilíbrio que eu acho que não foi feito nos últimos anos. E portanto tem que haver sempre este investimento também naquilo que é as necessidades mais prementes da população. Falaste aí, por exemplo, da Heróis de Angola, que é uma obra que vem sendo adiada, é um dos exemplos de obra que vem sendo adiada, mas mais ano menos anos vai ter que ser feita, porque efetivamente estamos a falar de uma obra estrutural e aquela zona tem registrado problemas. E parece-me que quanto mais nós adiarmos este problema, maior vai ser o investimento que vamos ter que fazer, e portanto isso é um exemplo de que eu acho que não foi bem feito e que o equilíbrio orçamental não pode ser desculpa para tudo. E depois há a questão dos impostos, que eu aí certamente discordo totalmente daquilo que o Raul irá defender, que não faz sentido não faz sentido numa autarquia que apresenta um saldo tão grande continuar a cobrar os impostos que cobra. Isto é contrassenso e portanto não me parece que... Eu percebo a lógica de se cobrar determinados impostos quando eles têm uma razão e quando eles têm uma aplicabilidade lógica. Agora, quando estamos a recolher impostos para ficar com saldo sem o investir, isso não faz qualquer tipo de sentido. Não faz. E na tua opinião, Raul, faz sentido manter esta política fiscal mesmo com estes saldos? Sim, já falámos disso aqui. Lá está, acho que em concreto estamos a falar normalmente do IRS, da comparticipação do IRS, porque o IMI já está no mínimo. Certo. Estamos a falar de IRS no fundo, e portanto o IRS é indexado aos rendimentos das pessoas, e portanto este ano até é um ano excepcional por causa da alteração que o PSD fez o ano passado, e portanto há mais gente a pagar IRS este ano do que aquilo que é normal. Portanto, isto que eu vou dizer agora se calhar nem se aplica muito este ano, mas portanto, o saldo ainda vai ser maior. Portanto, mas normalmente quem paga IRS é porque tem uma condição financeira boa, aceitável. Eu vou dizer boa, eu acho que boa. E a maior parte das pessoas em Portugal recebe IRS, não paga. Quer dizer, paga pela retenção na fonte. Estou a falar no momento em maio ou em junho. Aquilo que normalmente acontece é receber de volta parte da retenção na fonte que foi fazendo todos os meses, e não pagar a mais. Portanto, quem em maio paga a mais normalmente tem uma boa condição financeira, e portanto acho que não faz sentido para mim uma Câmara Municipal cujo objetivo também é, acredito não, que o Fábio não concorde, mas cujo objetivo é também a redistribuição de rendimentos através Eu concordo com isso. A questão é que neste momento isso não está a acontecer, porque nós estamos com um saldo que não está a ser redistribuído. Está a acontecer, nem que seja para conseguirmos ter maior fôlego financeiro para tudo aquilo que a Câmara tem que fazer. Que não faz. O Presidente da Câmara referiu que nunca que o investimento per capita e por quilómetro quadrado nunca foi tão grande como em 2024. Sente-se isso? Os cidadãos sentem isso? Não, eu acho que não. Eu acho que houve outros anos porque isso são sempre dados que têm interpretações sempre que nós podemos, entre aspas, dar a interpretação que quisermos, até porque estamos a falar de momentos totalmente diferentes. Os investimentos e os apoios que o Estado davam também eram diferentes. Pronto, não podemos comparar épocas assim tão linearmente como esses estudos muitas vezes indicam. E, portanto, eu acho que
está a ser feito muito investimento, é certo, mas ainda assim eu acho que são sempre investimentos relativamente pequenos para aquilo que a cidade atualmente necessita. A cidade, quando digo a cidade do o Conselho. Conselho também no seu todo, exatamente. O nosso tempo está a chegar ao fim, vamos então passar ao melhor e ao pior das últimas semanas. Raul, o que é que de mais positivo destacas daquilo que aconteceu na última quinzena? Então, eu na última quinzena, e também porque estamos na nossa última edição, eu tenho que referir isto, o trabalho que a Startup Leiria tem feito ao longo dos últimos anos, todas as talks online, os meetings presenciais, os eventos, os milhões de euros angariados pelas startups que lá estão incubadas, a Startup Leiria está a mudar, está a mudar com efetividade o tecido empresarial de Leiria, e acho que merecem os meus parabéns. O pior da quinzena? O pior é a incompetência atroz do governo na gestão dos recursos humanos na saúde, incluindo concretamente em Leiria, em que se fez uma mudança de administração e, pelos vistos, não serve para nada, porque continuamos a ter as urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas, e isto para mim é totalmente impensável, inconcebível, e enfim, eu não quero ser radical, mas isto é tão grave que isto quase que merecia perda de mandato só por existirem urgências fechadas em qualquer que seja o sítio. E portanto, este ano ainda temos mais do que aquelas que tínhamos no ano passado. É impensável. Fábio, o teu melhor e o teu pior? Eu só antes de dizer o meu melhor e o pior, que relativamente a este pior, convém dizer que o Governo assumiu um problema, mas que já é um problema que já vinha atrás. As urgências não fecharam só com este governo, e portanto isto é um problema que não é assim tão linear. Ainda assim era a expectativa que foi um problema herdado como a dívida da Câmara. Sim. Problema de heranças. Sim. Ainda assim, claro que é um problema que tem que ser resolvido, não tenho dúvidas disso. O meu pior, eu vou referir a morte do Papa, não pela questão e o simbolismo católico que tem, mas porque numa altura que eu considero que faltam verdadeiros líderes a nível mundial, o Papa conseguia ser também um líder muito importante naquilo que era uma série de questões, não só políticas, questões também do humanismo e portanto até da própria ecologia e ambiente. Exatamente, e portanto numa altura que eu sinto que faltam tantos bons líderes a nível mundial, é uma grande perda, porque eu não tenho a certeza, nem sei se vai acontecer, de quem for o próximo Papa, que é sempre alguém muito importante na geopolítica mundial, que tenha este mesmo sentimento que o Papa Francisco tinha. Portanto, este é o meu pior. O melhor é a formalização finalmente do pedido de transformação do Politécnico de Leiria para a Universidade de Leiria e Oeste, bem que eu aqui não sou muito apologista desta questão de Leiria e do Oeste, ou seja, desta extensão tão grande, mas ainda assim é um passo importante naquilo que já são décadas e décadas de preparação para se efetivar esta mudança, e este é um dos últimos passos, e portanto é importante esta formalização. Embora estejamos na última edição, não vou deixar de vos pedir a sugestão então para os próximos dias. O que é que nos propões, Raul? Eu proponho o debate entre os cabeças de lista do Distrito de Leiria, organizado pela SEDES, no auditório da Nerlei, às 18 do dia 26 de abril. Infelizmente, pelo PS não vai ninguém de Leiria, mas pode ser que dos outros partidos vá. Fábio, e a proposta que nos deixas? Eu ia também sugerir este debate, mas além disso eu tinha aqui uma outra sugestão, que são as várias comemorações do 25 de Abril, porque eu acho sempre que nos tempos que correm, eu acho que é importante nós celebrarmos o 25 de Abril, e numa altura em que muitos partidos, concordo plenamente, que muitos partidos dizem que o antigamente é que era bom, é sempre bom relembrar que o que é bom é a liberdade, é haver liberdade de expressão, liberdade de movimentos, e num tempo em que cada vez mais a democracia e os regimes autoritários estão numa linha muito ténue, é importante sempre relembrar esses momentos, não só para os mais velhos, mas também para os mais novos, que sempre viveram em liberdade, e portanto é muito importante este tipo de comemorações, e por isso é essa a minha sugestão. E foi precisamente a liberdade que nos permitiu estar aqui estes meses a debater livremente com oposições
umas contrárias, outras vezes também em acordo. Raul, Fábio, foi um gosto ter partilhado este espaço convosco. Agradeço-vos, obviamente, a disponibilidade. O som deste último episódio vai estar, como habitualmente, disponível no Spotify e no site do Jornal de Leiria, e o resumo da conversa pode ser lido na edição impressa da próxima semana. Obrigada. Obrigado.